Fala, galera. Voltamos então aqui. Caiu o meu ponto. Eu tô igual o William Bonner aqui, Faustão. Caiu o meu ponto aqui que a direção tá falando comigo. Tá bom, direção. Tô fazendo tudo direitinho. Tá bom, mano. Tá bom. Então, galera, olha só. A ideia é o seguinte. Agora a gente vai para o primeiro tipo de ligação que a gente tem. A gente teve uma introdução da ideia geral. E hoje, esse vídeo que vocês vão estar recebendo vai falar sobre a ligação iônica. Então a gente teve o primeiro vídeo falando sobre a ideia geral de como seria, falando de teoria, valência e ligação regra do octeto. E agora a gente vai falar da ligação iônica, certo? Para essa semana já está ótimo. A gente já vai ter aí bastante conteúdo para a gente trabalhar. Legal? Então a ligação iônica, como eu falei, segue a regra do octeto. E aí, no caso, qual é a ideia da ligação iônica? Olha o nome. Íons. Íons. Lembrando, íons. Cátion e ânion. Cátion, perda de elétrons, certo? Ânion, ganho de elétrons. Onde eles ganham, onde eles perdem esses elétrons? Na camada de valência. E aí, como é que funciona então essa ideia da ligação iônica? Como é que é feita a ligação iônica? Lembrando, olhei aqui de novo para o meu computador, estou com o meu material aqui aberto e você deve fazer a mesma coisa. Se você tiver com o teu material aberto ao lado, fica bem mais fácil. Porque você vai acompanhando, seguindo a linha do tempo do que eu estou falando aqui no vídeo e exatamente o que você vai ter lá no material que foi passado para você. Tá legal? Então, assim, a ligação iônica, ela funciona de que maneira? Ela ocorre entre um metal e ametal. Lembra que a gente falou no vídeo passado a diferença dos dois? Metal perde elétron, ametal ganha elétron. Como ela acontece, então? Ela acontece quando o metal perde elétrons. Quando esse metal perde elétrons, isso acontece de forma espontânea, porque é uma tendência, é uma característica dos metais. Quando ele perde esses elétrons, esse elétron, ele cria uma carga. Lembrando que quando se perde elétron, a carga é positiva. Formamos o íon de carga positiva. Aí a gente vai para o ânion. O que o ânion vai fazer? Ele ganha elétrons. Quando ele ganha elétrons, ele forma um íon chamado de ânion de carga negativa. Tá bom, Vladimir? Mas como? Por que ele perde elétrons? Me explica. Teoria de valência e regra do octeto. Você vai fazer uma análise da distribuição eletrônica desses átomos, seja ele positivo ou negativo. Quando você tiver essa estrutura, você vai analisar a camada de valência. Como assim? Você vai olhar a camada de valência do átomo, por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês o oxigênio e o sódio, O e Na. O oxigênio tem na sua última camada 6 elétrons. Como ele tem 6 elétrons na camada de valência, não está estável. Para ser estável, ele tem que ter 8. O que ele faz então? Ele ganha um elétron. Ele ganha 2 elétrons. Estavam atentos, né? Vocês devem ter me corrigido assim que eu falei. Normalmente vocês fazem isso, vamos fazer também agora. Ganha 2 elétrons. Ao ele ganhar 2 elétrons, ele passa a ficar com 8 elétrons na camada de valência. Porém, como ele ganha 2 elétrons, aparecem 2 cargas negativas. Ele se torna um ânion bivalente. A ideia do sódio, a mesma. Vou analisar a camada de valência. A camada de valência dele é a M, com apenas 1 elétron. Como ele só tem 1 elétron na camada de valência, ele não está estável. O que ele vai fazer? Ele é um metal, tendência a perder. Olha a camada L, que é a camada anterior, 8 elétrons. O que ele faz? Perde esse 1 elétron. Ao perder esse 1 elétron, aparece uma carga positiva. Ele se torna um cátion monovalente. E aí eu tenho um cátion monovalente e um ânion bivalente. Carga positiva, carga negativa. O que acontece quando nós temos positivo e negativo? Romantismo da física e da química. O que acontece com os opostos? Os opostos se atraem. E aí você cria um chamado aglomerado iônico. O que é o aglomerado iônico? O aglomerado iônico ele funciona pela união dessas cargas, positivas e negativas. Todo composto iônico é formado por esses aglomerados iônicos. E aí, quando você tem um aglomerado iônico, você tem o chamado composto iônico. Para o composto iônico, nós temos uma fórmula. O que essa fórmula indica? Você vai montar a fórmula indicando a relação, a razão entre cargas positivas e cargas negativas. Vamos voltar para o nosso exemplo. Nós temos um cátion de carga
positiva, uma única carga positiva, e um ânion de 2 cargas negativas. Não existe um equilíbrio de cargas. E no composto iônico tem que existir, não pode sobrar carga positiva nem carga negativa. O que a gente faz? Um equilíbrio. Para isso eu preciso de 2 sódios para 1 oxigênio. Por isso que a fórmula formada desse composto é Na2O. Tá legal? Eu coloquei no material de vocês outros 2 casos que você vai fazer. E aí você vai fazer olhando a distribuição eletrônica, seguindo exatamente o que eu acabei de passar para vocês. E aí tenta fazer. Fez, conseguiu, procura lá a resposta lá na internet. Não localizou, teve alguma dificuldade, joga no Classroom, que eu te ajudo a responder de alguma forma. Se eu perceber que a dificuldade é geral, eu faço um vídeo ajudando aquilo que vocês demonstrarem a maior dificuldade. Beleza? Então a gente tem a primeira ligação, ligação iônica. Para essa semana a gente fecha com ligação iônica. Falamos de teoria de valência, regra do octeto e ligação iônica. Para a próxima semana a gente continua falando dos outros tipos de ligações. Beleza? Qualquer dificuldade, a gente está lá no Classroom. Um grande abraço, boa semana para vocês, gente. Tchau, tchau. Se cuidem.